Um homem rico entregou sua filha ao fazendeiro da pequena cidadezinha do interior para educá-la, mas ao retornar um ano depois, ficou chocado. Ao ver o ocorrido, Adriana observava o homem que corria em sua direção com raiva, e para a caminhonete capotada não exatamente com calma, mas com um leve sorriso de satisfação. Olha ele correndo, agitando os braços, gritando algo. Com certeza está xingando, pensou. Bem, era compreensível. Ela também teria xingado se, ao desviar de uma picape que vinha em sua direção, tivesse capotado a caminhonete. Corre, corre. O que você vai fazer comigo? Sentindo o susto se dissipar após aqueles segundos de medo, quando percebeu que não conseguiria girar o volante a tempo e a colisão era inevitável, Adriana suspirou e discou um número. Seu pai resolveria tudo, como sempre. Daria alguns trocados para o sujeito e ele se acalmaria. Quanto seria o prejuízo? Não importava. E se o cara tentasse resistir, os seguranças do pai o assustariam o suficiente para que fizesse nas calças. De qualquer forma, papai resolveria tudo, como sempre. Alô, ouviu-se a voz do pai. Pai? Adriana trancou as janelas e portas e, sentindo-se segura, disse com voz mimada, estou com problemas. Por quanto? Respondeu o pai em tom contrariado. Conhecia bem sua filha. Não é grande coisa. Tive um encontrão com um cara na estrada. A caminhonete dele capotou. Parece que havia algum tipo de gado, mas pai, como eu ia saber? Podiam ser ovelhas, podiam ser cabras. De qualquer forma, já estão mortas. Adriana fez biquinho. Pai, se apresse. Ele já está ao lado do carro. Estou com medo. Mande alguém para resolver isso agora. Vou te enviar a localização. Enquanto o homem se desesperava com os vidros escuros, ela se certificou de que o carro estivesse bem trancado por dentro, colocou música e se olhou no espelho. Parecia que seu rostinho lindo não tinha sofrido danos. Seria muito inoportuno, considerando o quanto havia investido nele. Mas o cotovelo doía. Tinha batido quando girou bruscamente o volante. E de onde tinha saído aquele idiota na estrada com aquele veículo? Ele nem deveria sair do vilarejo, deveria ficar no seu esterco. Mas não, decidiu levar suas ovelhas fedorentas para algum lugar. Então não era culpa dela. Bem, ela estava dirigindo em alta velocidade, sim, e tinha bebido um pouco, e daí? Nunca havia policiais naquela estrada, e se houvesse, quem em sã consciência se aproximaria dela? Ainda assim, sentia-se desconfortável. Era assustador ficar sentada assim e ver o homem tentando abrir o carro. Só se sentiu aliviada quando, cerca de 40 minutos depois, Adriana viu no espelho retrovisor um carro familiar. Os seguranças do pai inspiravam respeito e até medo. Eles cuidariam disso. O carro parou e os dois seguranças saíram. Em seguida, saiu quem Adriana de jeito nenhum esperava ver ali, embora ela o tivesse chamado especificamente. Papai veio pessoalmente. Não pôde ficar em casa. Adriana hesitou, sem abrir a porta. Lá fora, aconteceu algo incompreensível. Ninguém ia bater no homem. Pelo contrário, a segurança ficou de lado enquanto o pai conversava pacificamente com o camponês. Só quando se abraçaram e apertaram as mãos, Adriana quase arregalou os olhos. O que estava acontecendo ali? Finalmente, o pai se aproximou e bateu suavemente na janela com os nós dos dedos. Abra, disse ele. Adriana, por algum motivo, não gostou do tom com que foi dito. Quando seu pai falava assim, até ela obedecia. A garota abriu a porta e cuidadosamente colocou o pé no chão com um sapato da moda. Mesmo tinha se sentado ao volante de sapatos de grife, claro, de salto alto, considerando seu estilo pessoal. Ao sair do carro, Adriana olhou ao redor. Seu pai tinha um aspecto sombrio e mal-humorado. Ao lado estava o homem que tinha se revelado mais jovem do que ela pensava. Aparentemente, a barba tinha confundido. Agora percebia que tinham quase a mesma idade, talvez ele fosse um pouco mais velho. De qualquer forma, parecia horrível naquelas roupas e não lhe interessava. Por precaução, Adriana se aproximou do pai e ficou atrás dele. Os seguranças mantinham distância e não interferiam. Pai, mas eu não sou culpada, Adriana decidiu que a melhor defesa era o ataque. E de qualquer forma, foi tudo ele.
poderia ter saído mais rápido da estrada. Cale-se, o pai interrompeu tão bruscamente que ela fechou a boca e fez beicinho, batendo os cílios longos e maquiados. Tudo estava dando errado hoje e isso a estava deixando nervosa. Nunca tinha visto seu pai, que normalmente perdoava tudo, tão irritado. Adriana, tenho suportado suas travessuras por muito tempo, disse lentamente seu pai. Parece que por tempo demais. Você se tornou um monstro egoísta, e isso é culpa minha. Mas os erros devem ser corrigidos. Ele se virou para o fazendeiro franzido. Antônio, quanto você avalia o prejuízo que sofreu? Adriana suspirou mentalmente aliviada. Se agora se falava de dinheiro, tudo continuaria como sempre. O fazendeiro pegaria o dinheiro, eles iriam para casa e esqueceriam esse mal-entendido. Só tinha que aguentar, esperar até que seu pai parasse de insistir. Uns 300 mil, mais ou menos, respondeu Antônio em voz baixa, a quem seu pai por algum motivo chamava pelo nome. Eram minhas melhores ovelhas. Ia vendê-las. Considere que as vendeu, disse o pai, olhando não para ele, mas para Adriana. O custo será coberto pela minha filha. O quê? Adriana achou que tinha entendido mal o pai. Você está brincando? Pareço estar brincando? Perguntou o pai. Sua expressão não deixava dúvidas sobre seu tom de brincadeira. E como é que eu devo cobrir isso? Adriana se endireitou e olhou com raiva para o pai. Com meu trabalho, é isso que você propõe, pai? O fazendeiro franziu a testa. Os guardas atrás sorriam. Parecia que esse pagamento lhes convinha. Quem precisa de você? Murmurou o fazendeiro e cuspiu no chão. Foi uma afronta. Ninguém se permitia tratar assim a Adriana. Filha, você realmente me decepcionou, o pai franziu a testa. Se está acostumada a resolver problemas desta maneira, então realmente lavo minhas mãos. Antônio se dirigiu novamente ao fazendeiro. Já decidi tudo. Minha filha ficará em sua fazenda como trabalhadora até que pague toda a soma. Esta como trabalhadora? Ela não sabe fazer nada. Uma rica mimada, isso é tudo. Parecia que o fazendeiro, como Adriana, esperava que o magnata estivesse brincando. E aprenderá, disse o pai com firmeza. Mas tenha em mente, se você tocar nela nem que seja com um dedo, farei você pagar com toda severidade. Tocá-la? Nem louco, Antônio lançou um olhar de desdém. Bernardo, leve-a embora. Já estou sem ovelhas, terei que consertar a caminhonete. Por quê? Além disso, tenho que ter este castigo. Cale-se, Adriana não pôde se conter e puxou o braço do pai. Pai, escute, vamos terminar este circo. Sim, sou culpada, vou resolver. Dê o dinheiro a ele e vamos para casa. Resolverá? Os olhos do pai eram desagradáveis. Pois resolva. Cláudio, suba no carro. Você levará o jipe para a garagem. Um dos guardas, empurrando Adriana com o ombro, entrou no banco do motorista do carro dela. O coração da obstinada garota deu um salto. A situação estava saindo rapidamente de seu controle. Seu pai claramente não estava brincando. Antônio tinha decidido mesmo, já que começou a protestar veementemente. No entanto, seus protestos foram interrompidos com um gesto da mão. Antônio, eu te imploro, o homem grisalho não parecia agora o poderoso senhor da vida. Era apenas um homem cansado e experiente. Deixe minha filha viver aqui, aprender como se ganha a vida. Entendo que sou culpado. Acontece que depois da morte da mãe dela, mimei a menina. Não lhe neguei nada, satisfiz seus caprichos, e assim terminou tudo. Hoje morreram as ovelhas, agitou as mãos, amanhã poderiam ser pessoas. Adriana precisa de uma boa lição. Seu pai concordaria comigo. Antônio ficou em silêncio. Olhou para Adriana, que os encarava fixamente, a ela e ao pai. Então assentiu sem dizer uma palavra. Está bem, por respeito ao senhor, tio Bernardo. Mas se ela causar problemas aqui, o que faremos? Pegue meu cartão, o pai lhe estendeu um retângulo brilhante. Aqui estão todos os contatos necessários. Mas se você ligar, significará minha derrota, e não gosto de perder, entende? Filha? Adriana estremeceu.
Nunca tinha visto seu pai assim. Se decidir fugir, não conte mais com meu apoio financeiro no futuro, continuou seu pai. Bloquearei todos os cartões. Você se virará sozinha, entendido? Vejo que sim. Bem, nos vemos quando tiver trabalhado o devido. O pai se virou e se dirigiu ao carro. Ambos os automóveis deram meia volta e se afastaram em direção à cidade. No banco traseiro do Jeep, Adriana deixou sua bolsa com documentos, celular e cartões de crédito. Foi então que percebeu que realmente tinha feito besteira. Adriana o seguiu com o olhar, ainda sem acreditar que isso estivesse realmente acontecendo. Em seu interior, dois sentimentos lutavam, espanto e fúria. Como seu pai pôde fazer isso com ela? Com certeza ele voltaria atrás e retornaria. E então ela se vingaria de verdade, pareceria pouco para todo mundo. Enquanto isso, poderia descontar neste homem, por cuja culpa tudo tinha acontecido. Adriana se virou para o sombrio Antônio. Seu camponês idiota, seu escaravelho de esterco. Ela se aproximou dele com os punhos cerrados, mas parou instantaneamente, gemendo. A mão de Antônio selou sua boca. Escute, sua rica malcriada, disse o fazendeiro lentamente, olhando-a como se fosse um inseto feio. Odeio gente como você. São lixo humano, pior que mendigos. Eles ao menos têm alguma consciência, e vocês acham que tudo lhes é permitido porque nasceram de pais ricos. O que está olhando? Vá e corra, chore. Papai perdoará, mas acho que ele falava sério. Ah, é assim? Adriana se virou em seus saltos, realmente se preparando para correr atrás dos carros pela estrada. Houve um estalo, ela quase caiu e então, com xingamentos, se inclinou sobre os sapatos danificados. O salto se quebrou completamente sem esperança. Deus vê tudo, disse Antônio. Ande descalça, é o que você merece. Ele virou as costas para a garota estupefata e se dirigiu à caminhonete. Adriana o ouviu se repreendendo lá, lançando todas as maldições possíveis sobre a cabeça dela. A ela preocupavam os problemas do fazendeiro, mas os seus próprios lhe importavam muito mais. Mas andar descalça? De jeito nenhum. Depois de refletir, tomou uma decisão. Ei, você, chamou ela o fazendeiro. Ele nem sequer virou a cabeça, ocupado com seus afazeres. Preciso de sapatos, e depois vou embora. Ou chame um táxi para mim. Antônio ouviu e se virou com um sorriso malicioso no rosto. Você se virará. A verdade é que preciso de uma trabalhadora. Então vamos para a fazenda. Lá você conseguirá um par de botas. Também trabalhará para pagá-las, entendido? Vá se ferrar, respondeu Adriana. Espere um momento, ainda vai me ver. Mas por enquanto preciso descansar e pensar num novo plano, decidiu. Você mesmo me levará de volta ao meu pai. No fundo, ainda esperava que seu pai se acalmasse rapidamente e perdoasse sua filha travessa, como sempre fazia. Vamos juntos. Eu atrás do trator, você para se trocar, anunciou Antônio. Precisamos levantar a caminhonete, processar as ovelhas para a carne. Olhou com pesar para os corpos brancos das ovelhas junto à caminhonete. E o que eu fiz para irritar tanto a Deus a ponto de me mandar você? Murmurou entre dentes. Adriana ficou em silêncio, decidindo que haveria tempo para se vingar de tudo de uma vez. O que lhe acontecerá era tão desconcertante que decidiu esperar. Quem sabe o que poderia acontecer? Talvez seu pai mudasse de ideia e voltasse para buscá-la. E então não lhe pareceria pouco o estresse que passará. Se recuperaria com uma viagem a algum país exótico. Sim, e depois poderia lembrá-lo de como tinha sofrido, caso necessário. Este cara, pelo que parece, é filho do amigo dele. Então, certamente se absterá de machucá-la por respeito à amizade militar. Seu pai definitivamente tinha suas próprias ideias sobre isso. Já é hora de esquecer que quase escapou da morte em algum lugar onde uma pessoa normal não se meteria. E esse cara está orgulhoso, é uma loucura completa. Adriana tossiu, lembrando que se arrastava com um sapato de salto quebrado. Não estou a tempo, no entanto, o fazendeiro não pareceu ouvi-la ou fingiu não fazer. Ei, você, chamou Adriana. Não estou a tempo. O homem nem sequer freou. Adriana assobiou de indignação,
Mas quando ficou tão atrasada que o fazendeiro já tinha se escondido entre os arbustos, desistiu. Tirou os sapatos e os seguiu de meias. Seus pés começaram a doer imediatamente por causa das pedras. Não vê? A Adriana tentou pela segunda vez apelar para a consciência do descarado homem. Desta vez ele ouviu, virou-se e avaliou a magnitude do desastre. O que você vê agora? Perguntou a dama petrificada no meio do campo. Não posso andar. Ela estava muito irritada, mas não lhe convinha discutir naquele momento. Bem, então fique aqui, o fazendeiro deu de ombros. Não vou te carregar nos braços. Nem tente, gritou Adriana. O fazendeiro estreitou os olhos, observou-a dos pés à cabeça, aproximou-se e perguntou: Ei, amiga, você realmente não percebe a situação? Falta cérebro ou o quê? Adriana ficou atônita. Nunca antes ninguém tinha falado assim com ela. Todos temiam seu pai, que com um gesto podia demitir qualquer um que ousasse contradizer sua filha. Mas agora não havia ninguém para demitir. Este homem não se submetia a seu pai. Além disso, atreveu-se a dizer que ela, Adriana Torres, filha de um magnata e uma das noivas mais cobiçadas do país, simplesmente era uma tonta. Eu juro que se ao menos pudesse ligar, começou ela com voz ameaçadora, e se deteve. Não tinha telefone, e este cara provavelmente não lhe emprestaria o seu para que ela pudesse reclamar dele. Os táxis não circulavam pelos campos. Além disso, nem sequer tinha ideia de onde tinha parado. Entende agora? O desprezível homem perguntou, sorrindo maliciosamente. Tem duas opções, ficar aqui e esperar por um mágico, ou vir comigo. O que escolhe? Adriana resmungou. Passar a noite em um campo aberto não lhe apetecia, então só lhe restava seguir este cara. Depois de pensar, murmurou entre dentes: irei com você. Mas simplesmente não posso, não vê? O fazendeiro deu de ombros com desdém. Não vejo por quê. Parece que você tem pernas. Qual é o problema? Adriana quase lhe deu um pontapé no rosto com o sapato quebrado. Ele olhou para ela, bufou, pegou outro sapato e com decisão quebrou o segundo salto. Tome, não precisa me agradecer, disse com uma expressão triunfante. Adriana nem sequer pensou em agradecê-lo. Pelo contrário, esperava poder consertar seus sapatos favoritos de alguma maneira. E agora tinha dois patéticos sapatos baixos, nem sequer uma insinuação de saltos. Mentalmente, desejou que o fazendeiro caísse em um buraco. Ela arrancou o sapato de suas mãos, calçou e percebeu que agora definitivamente podia andar, embora não estivesse acostumada a andar sem saltos. A sola era desconfortável, mas isso era melhor do que rasgar as meias italianas com pedrinhas. O fazendeiro, decidindo que não devia esperar agradecimentos, continuou seu caminho. Adriana o seguiu. O álcool evaporou de sua cabeça e agora a autocompaixão lutava contra a raiva. Isto simplesmente não podia ser. O que aconteceu com o pai suave e amoroso que cumpria de bom grado todos os caprichos de sua filha? Como pôde abandonar sua única filha à mercê do destino e a alguém desconhecido? Pense, o filho de um amigo não é o amigo em si. Quem sabe quem é? E se for um maníaco? Uma pessoa normal não ficaria em um vilarejo até o pescoço em lama e esterco criando gado para vender. Não parecia um vaqueiro como os que via nos filmes. Estava vestido de forma horrível. Sim, Adriana, parece que você se meteu em uma enrascada. O fazendeiro avançava sem olhar para trás, e Adriana teve que acelerar o passo. Logo o campo terminou e apareceram alguns edifícios cercados por uma cerca baixa. Viam-se fileiras de plantas verdes, ouviam-se mugidos e balidos. Então ainda lhe restava algum gado ao desafortunado. Adriana se irritou. E papai também é bom. Daria dinheiro, brigaria e tudo estaria bem. Como pôde fazer isso? Enquanto isso, o fazendeiro passou pelo portão, virou-se e esperou que Adriana, com uma expressão independente, se aproximasse dele. Examinou-a em silêncio, cuspiu e se dirigiu à casa, deixando-a parada na porta. Enquanto Adriana olhava ao redor sem saber o que fazer, ele retornou e jogou um pacote a seus pés, do qual caíram um par de tênis velhos e desgastados. Troque-se, ordenou. Enquanto vou buscar o caminhão, fique apresentável. Ajude a processar as ovelhas perdidas. Sem esperar resposta, ligou o trator e foi embora.
Adriana chutou com desespero a ponta de seu sapato irreparável. Inclinou-se, pegou uma camiseta grande com 2 dedos e cheirou com nojo. Seus temores se revelaram infundados. Embora usada, a roupa estava limpa. Os tênis também pareciam bastante confortáveis. Depois de hesitar um pouco, Adriana os trocou, sem tocar na roupa. Nada mais disso enquanto esse idiota não estiver por perto. Posso dar uma olhada e comer alguma coisa. Sim, neste momento sentiu que estava faminta de nervoso. Adriana foi direto para casa, subiu os degraus da varanda, abriu a porta e olhou ao redor. Nada mal para um camponês. Seus conhecidos ricos pagariam para viver em uma cabana decorada ao estilo do campo. Todos os móveis eram de madeira e a tecnologia era nova em toda parte. Parece que criar ovelhas é um negócio rentável. Adriana abriu a porta da geladeira, olhou atentamente os alimentos, fez um par de sanduíches com presunto, tomate, verduras e queijo, serviu-se de leite e procurou álcool. Não haveria mal em aliviar o estresse. No entanto, não encontrou nada mais forte que o leite na geladeira e, suspirando, começou a comer. Quando terminou de lanchar, Adriana decidiu que estava cansada e se deitou na cama com os tênis. Aparentemente adormeceu, porque o fazendeiro conseguiu voltar. Então, o que é isso? Perguntou, examinando a garota deitada em sua cama e os restos da festa na mesa. Não deveria ter pedido permissão? Não precisava se preocupar, Adriana bocejou diretamente em seu rosto e se espreguiçou. No momento seguinte, como se uma força a tivesse arrancado da cama e a tivesse colocado contra a parede, o rosto do fazendeiro estava muito próximo do seu, e Adriana estremeceu. Ninguém a tinha olhado com tanto ódio antes, e ela já tinha cometido muitos erros em sua curta vida. Digo uma vez e não repito, disse em voz baixa e, por algum motivo, foi muito assustador. Tio Bernardo disse que não gosta de perder, e tenho certeza de que fará exatamente o que disse. Vai tirar seu dinheiro. Você o fez chegar ao limite com seu comportamento. Então, se pensa que vou ligar e pedir que a leve embora, está enganada. Não vou fazer isso. Tenta ir embora? Adeus e boa sorte. Há florestas por toda parte, há lobos e ursos. Na estrada, passam principalmente caminhões. Se não se importa com isso, vá. Talvez alguém a pegue. Você me deve, e deve muito. Por sinal, também acrescentarei o café da manhã de hoje à sua dívida, apontou para a mesa. A geladeira ficará trancada a partir de agora. Ainda tem que ganhar sua comida. E, claro, não dormirá nesta cama. Entendido? Adriana o olhava em silêncio com fúria nos olhos. Não ouço resposta alguma, rugiu o fazendeiro. Entendido. Vá se ferrar, respondeu Adriana. No momento seguinte, entrecerrando os olhos, pareceu-lhe que o homem queria bater nela, mas sua mão já levantada terminou golpeando a parede próxima. Adriana olhou com cautela para lá, onde ficou uma mancha úmida na madeira de algum inseto. Repito a pergunta. Entendido? Perguntou novamente o fazendeiro, e só agora Adriana se deu conta de que não era nenhuma brincadeira. Tudo era real. Tudo estava acontecendo de verdade. Seu pai realmente a tinha deixado pagar a dívida a este cara, e ele não estava brincando. Tinha a intenção de recuperar o dinheiro dela. Entendido? Respondeu bruscamente. E sabe que isso se chama sequestro? O fazendeiro a olhou de cima a baixo e caiu na gargalhada. Você se encharcou de toda essa bobagem de filmes, ou o quê? Suporia que dos livros, mas gente como você não lê livros. Tem um diploma em filologia, protestou Adriana indignada. Comprado com o dinheiro do papai? Perguntou o fazendeiro, e Adriana ficou calada. Poderia ter mentido, é claro, dizendo que era uma aluna exemplar. Mas ele a tinha descoberto. Durante todos esses anos de estudo, Adriana tinha ido à faculdade apenas umas 10 vezes. Mentia para seu pai dizendo que os professores a incomodavam, pediam dinheiro, e ele resolvia os problemas cada vez. Enquanto isso, Adriana passava seu tempo em atividades mais agradáveis, ou seja, em festas. Na faculdade havia muitos como ela. Era possível comprar trabalhos prontos sobre qualquer tema daqueles que tinham vindo para estudar e não apenas para se divertir, ensinar e se defender sozinhos. Bem, disse o fazendeiro de maneira vaga, mas muito irritado.
Estou certo de que isso vai te ajudar muito quando começar a cuidar do gado. Tem intenção de trabalhar com esses trapos? Perguntou, olhando para uma calça jeans rasgada e um suéter justo. Não é da sua conta, Adriana mostrou o dedo médio. Bem, e o que me importa? Suspirou o fazendeiro e ordenou: vamos, vou te mostrar onde vai morar, já que não consegui me livrar de você. Levou Adriana a um celeiro grande. A parte inferior estava adaptada para necessidades domésticas e uma escada conduzia ao andar de cima. Seguindo o homem sombrio, Adriana subiu e viu um pequeno espaço habitável muito mínimo, uma cama dobrável, um banquinho, uma mesinha. Aqui estão seus aposentos, anunciou. Sinta-se em casa, mas não se esqueça de que está de visita. Adriana olhou ao redor com desprezo. Como em casa? O fazendeiro estava completamente louco? A seu ver, só poderia servir de lar para algum vagabundo. Bem, desculpe, não é um hotel, resmungou o fazendeiro. Além disso, você não é uma convidada, mas uma mão de obra contratada. Não se esqueça disso. Adriana lhe lançou um olhar furioso e sibilou: me vingarei. Não duvide. Não duvido nem por um segundo que você tentará, replicou o fazendeiro. Enquanto isso, você deve 300 mil, mais café da manhã e roupa. Pode começar a pagar agora mesmo, caso contrário se estenderá por um ano. Os salários no campo não são altos. Adriana ficou calada, prometendo a si mesma fazer a vida desse idiota insuportável. E o que é que eu devo fazer? Disse com ar de superioridade. Já te disse. Processar carne, o fazendeiro e, sem poder se conter, acrescentou: espero que minhas ovelhas te persigam em seus pesadelos. Não espere por isso. Durmo profundamente, disse Adriana com malícia, seguindo-o de volta à terra. Resultou que estava errada. Quando o fazendeiro, suspirando profundamente, começou a esfolar a primeira ovelha, Adriana vomitou diretamente no chão. Os sanduíches designados abandonaram rapidamente o estômago. Percebeu quão patética parecia, mas não podia fazer nada. Dobrando seu corpo em um novo ataque, o fazendeiro, observando-a por alguns minutos, pegou água de um balde e entregou a ela. Adriana bebeu tremendo de frio. Não gosta? Perguntou o fazendeiro. Elas também queriam viver. Vá se ferrar, gemeu Adriana, bebendo ansiosamente a água. Para onde vou? Deu de ombros o fazendeiro. Estou em casa. Só que ninguém me põe dinheiro na conta. Você arruinou as ovelhas, agora pelo menos conserve a carne e as peles. Me ajude a embalar a carne e levá-la ao refrigerador. Adriana tentou não olhar enquanto ele, agitando furiosamente um machado, cortava os corpos em pedaços. Ela, desviando o olhar e tentando não respirar profundamente, os recolhia, embrulhava em plástico, carregava no carrinho e levava a uma enorme câmara frigorífica. Apesar de seus esforços, sua roupa logo ficou manchada de sangue e se sentiu extremamente desconfortável. Quando a última peça foi processada, o fazendeiro secou o suor da testa e se sentou de cócoras. Adriana, pouco acostumada, estava com dor nas costas e ficou agradecida pelo descanso. E naquele momento, no silêncio que se estabeleceu, soou um som que lembrava o choro de uma criança pequena. Adriana se sobressaltou, olhando ao redor, e percebeu imediatamente que o som vinha do curral. Por que está sacudindo a cabeça? Perguntou o fazendeiro surdamente. São os cordeiros chorando? Acha que as ovelhas são burras, insensíveis? Sentiram o cheiro da morte. Afinal, eram suas mães. Não dou a mínima, declarou Adriana, fulminando-o com os olhos. Bem, então tá, o fazendeiro se virou e cuspiu na grama. Vá se lavar. Parece algum maníaco. Adriana se dirigiu para onde havia deixado a roupa. Viu um balde com água de chuva morna, despiu-se ostensivamente até ficar de roupa íntima e começou a se enxaguar freneticamente com o balde. Parecia que o sangue das ovelhas tinha impregnado sua pele, seu cabelo. Pensava que nunca conseguiria se limpar completamente. Depois de se secar com a camiseta em frangalhos, vestiu as calças e a camisa. Olhou para o fazendeiro. Ele nem sequer a olhava, continuava sentado no chão como antes. Sem saber o que fazer em seguida, ela olhou ao redor e viu um carro se aproximando. Papai mudou de ideia e mandou alguém me buscar, foi seu primeiro pensamento.
No entanto, quando o carro se aproximou mais, percebeu que estava errada. 3 homens de aparência oriental saíram do carro, muito sorridentes e muito perigosos. Por alguma razão Adriana decidiu isso. Antônio, cadê você? Por que não está recebendo os convidados? Chamou mais alto. Pela tensão no rosto do fazendeiro, Adriana deduziu que esses visitantes não eram amigos. Estava ocupado, respondeu brevemente o fazendeiro, fazendo um gesto com a mão para Adriana ir embora. A garota ficou ostensivamente em seu lugar. As ovelhas morreram, tive que sacrificá-las para obter carne rapidamente, disse o fazendeiro. Desagradável, concordo, assentiu o alto com fingida simpatia. Estávamos de passagem e decidimos dar uma parada, averiguar quando vai pagar a dívida. Não devo nada a vocês, disse o fazendeiro entre dentes, apertando um pequeno machado na mão. Os bandidos sacaram armas e ficaram tensos, prontos para agir. Você não deve, mas seu pai sim, respondeu o alto com solenidade. Segundo nossas leis, o filho responde pelo pai. Meu pai já pagou a vocês faz tempo, e você sabe disso. Antônio não mostrava medo, mas cada músculo de seu corpo estava tenso. Ah, os juros aumentaram. Ele não teve tempo de pagar, o alto simulou simpatia. Mas os juros continuam crescendo. Tem que pagar, Antônio. Não é bom. Você herdou a fazenda do seu pai, mas quem deu o dinheiro para estabelecer tudo isso? Fui eu. Pague, Antônio. Se eu pagar uma vez, da próxima vez vão exigir mais, respondeu o fazendeiro. Os convidados não convidados se olharam e riram com uma risada gutural. Adivinhou, Antônio, disse o chefe, dando de ombros. Sinto muito, é apenas negócio. Há pastores, há ovelhas. Eu sou o pastor, e você, Antônio, é a ovelha. Você é o verdadeiro idiota, disse Adriana de repente, sem querer. Simplesmente não podia suportar ver aquele cara moreno se fazendo passar por mafioso. Uma só palavra do meu pai e você vai enfiar a língua bem mais fundo e ir para casa no seu vilarejo. O moreno notou a garota, olhou avaliativo como se fosse realmente uma ovelha ou uma vaca posta à venda. Antônio, por que não ensina boas maneiras à sua mulher? Perguntou com falsa suavidade. Ela não é minha mulher. Trabalha para mim, respondeu o fazendeiro casualmente. Ela é burra, não preste atenção. Sim, notei que é burra, assentiu o alto. Bem, aqui está minha oferta, entregue-a para mim e saldarei sua dívida. Adriana estremeceu. O visitante não estava bromeando. E se o fazendeiro decidisse que era uma ótima opção? Não negocio com pessoas, respondeu o fazendeiro, olhando para Adriana para que se escondesse no celeiro. Ela simplesmente se endireitou em resposta. Ainda não quer carne? Tome. Tomarei a carne, assentiu o bandido, mas suas palavras foram ofensivas. Tem que ser castigado. Arrisque sua saúde, gritou Adriana. E sabe quem é meu pai? Cale-se, o fazendeiro gritou inesperadamente. Só vai piorar as coisas. Os visitantes apontaram suas armas para o fazendeiro. Ele se levantou e deu uma cambalhota para frente, saindo do alcance dos ladrões. Então pegou Adriana pela mão e a levou ao celeiro. Suba lá para cima, ordenou, empurrando-a para a escada e correndo para o celeiro. Desta vez ela não discutiu e voou para cima como um pássaro, fechando a porta com uma mesa. A defesa era fraca, mas melhor que nada. Seu coração batia como um pássaro preso. Por que está acontecendo isso? Por favor. Adriana congelou, ouvindo. Lá embaixo se ouviam tiros automáticos, maldições e gritos. Então ouviu o som de um carro se afastando e se arriscou a olhar pela janela. O carro preto se afastava da fazenda. Adriana empurrou a mesa e começou a descer. Encontrou o fazendeiro embaixo, segurando uma arma automática do exército nas mãos. Ela não sabia nada sobre armas, mas frequentemente era mostrada em filmes de ação. O homem parecia muito sombrio, mas aparentemente não sofreu danos. Quem te manteve de boca fechada? Disse ele, cansado. Tivemos algo parecido com uma paz ruim com Christian. Agora começará a guerra. E que deveria ter ficado de pé e escutado como te misturavam com lama, replicou Adriana. Bem, sinto muito. Pensei que você tivesse alguma dignidade.
O fazendeiro a olhou de uma maneira que a fez estremecer. Vou ligar para seu pai para que venha buscá-la. Aqui logo não será seguro. Fez um gesto com a mão e foi para casa. Perfeito, pensou Adriana com malícia. Então fiz tudo certo. Consegui o que queria e coloquei o bandido em seu lugar. Bem feito, Adriana. Afinal de contas, papai não questionará a situação quando a vida de sua pequena estiver em perigo. Logo virão buscá-la, anunciou o fazendeiro, olhando tensamente para algum lugar distante. Desde criança você tem o dom de trazer desgraças, ou é agora que se manifestou sobre minha cabeça? Adriana apertou os lábios e se virou. Diga o que disser, não vou escutá-lo, pensou ela. Enquanto isso, o desagradável fazendeiro continuava falando ao telefone com alguém. A Adriana não interessava absolutamente. Então subiu demonstrativamente para o quarto em cima do celeiro e se acomodou bastante confortavelmente na cama de armar. Tinha uma estranha inquietação. No fundo, sabia que não só tinha prejudicado esse homem do campo, como também tinha trazido sérios problemas sobre sua cabeça. Mas o que deveria ter feito? Ficado calada enquanto aqueles montanheses se achavam reis? Convenci a si mesma, coloquei-o em seu lugar e fiz o certo. Que ele mande em sua aldeia. Passou uma hora. Ela ficou entediada e decidiu olhar lá fora. Talvez já tivessem vindo buscá-la durante sua ausência. A cena realmente tinha mudado. Parecia que o fazendeiro estava se preparando para a guerra. Tinha acumulado todo tipo de tralhas, construindo algo que parecia um posto de tiro. Adriana nunca tinha visto um, mas a palavra apareceu em sua mente automaticamente. Talvez porque atrás da barricada havia uma metralhadora de verdade. Também tinha colocado todos os animais no celeiro e os trancou com ferrolhos, empilhando caixas e enchendo de feno. O fazendeiro nem sequer olhou para Adriana, observando o campo com cautela. Logo nuvens de poeira apareceram no campo e ele claramente ficou nervoso. Espere antes de atirar, severamente vem me buscar, alarmou-se Adriana. O carro parou no portão. Era Diego, o guarda-costas de seu pai. Inspecionou os preparativos, estalou a língua e gritou. Ei, não atire! Somos nós. Adriana, suba no carro. Adriana olhou triunfalmente para o sombrio fazendeiro, resistindo à tentação de mostrar a língua para ele. Acomodou-se confortavelmente no banco traseiro, esticou as pernas com os tênis gastos e fechou os olhos de prazer. Assim terminou sua aventura, e agora tudo voltaria a ser como sempre. Papai resmungaria, mas se acalmaria. Afinal de contas, ela é sua única filha. E esse aí? É o que merece, fez com que segurasse pedaços de carne ensanguentados. Adriana sentiu náuseas de nojo. Nesse momento, viu o olhar do guarda-costas no espelho retrovisor. Algo a fez ficar tensa, mas afastou a ideia. Estava nervosa, isso era tudo. Tchau, acenou para o fazendeiro com a mão, e o carro partiu pela estrada, para longe daquele lugar desagradável. No entanto, quando cruzaram com duas caminhonetes cheias de pessoas vestidas com camuflagem, uma espécie de pressentimento revirou as entranhas de Adriana. Não é da minha conta. Que se resolvam sozinhos, pensou, e se pôs a olhar pela janela. O motorista estava em silêncio, olhando-a de vez em quando pelo espelho. Finalmente, isso a irritou e perguntou bruscamente. O que você quer, Diego? Ele se virou e olhou para a estrada. As árvores passavam, a fita da estrada se desenrolava suavemente sob as rodas. Adriana já estava farta dessa paisagem monótona. Além disso, percebeu que precisava urgentemente de ar fresco. Diego, pare perto daqueles arbustos, exigiu. Surpreendentemente, o guarda-costas agiu como se não tivesse ouvido. Está surdo? Freie, estou mandando. Um olhar muito pouco amistoso passou pelo espelho, mas o carro parou. Adriana se moveu em direção à vegetação, enquanto o guarda-costas ficou junto ao carro. Adriana se aproximou e ouviu fragmentos da conversa. Sim, logo. O que posso fazer? Diga a Christian que estou levando a garota. Não vai desaparecer. O que está acontecendo? Os pensamentos se amontoaram em sua cabeça. Ajeitando a roupa, se aproximou mais, movendo-se tão cuidadosamente que nem um galho estalou. Sim.
e quero todo o dinheiro de uma vez. Você percebe o risco que estou correndo? Bernardo vai arrancar minha cabeça por sua amada filha, continuou Diego. E no interior de Adriana tudo gelou. Ele está me levando para aquele cara moreno, a ideia passou voando por ela. Como e quando tiveram tempo de chegar a um acordo? No entanto, isso não era o mais importante neste momento. Teria que fugir. Mas para onde? Os pensamentos voavam por sua cabeça como pássaros assustados. Adriana nunca se sentirá tão impotente. Mesmo quando sua mãe morreu e ela estava muito assustada, seu pai a tomou nos braços, abraçou-a e prometeu que ela não teria que se preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo. Papai cumpriu sua palavra. Adriana nunca conheceu a rejeição. E agora, nem mesmo seu pai todo-poderoso pode ajudá-la. Adriana olhou nervosamente ao redor. Fugir? Ele a alcançará. Esconder-se? Bem, onde se esconderá? Deu alguns passos. De repente, seu pé escorregou e Adriana deslizou para baixo, agarrando-se à grama e mal contendo a tentação de gritar. De cima, choveram galhos e torrões de terra. Um momento depois, tudo ficou escuro, como se tivesse ficado cega ou anoitecido. Quando o primeiro choque passou, a garota explorou cuidadosamente com as mãos à sua frente e encontrou uma casca grossa e áspera. Parecia ter sorte. Um galho grosso não permitia que desmoronasse um pedaço de terra e a enterrasse viva, e as folhas e a grama ocultavam de olhares indiscretos. Quando o primeiro medo passou, viu que em alguns lugares ainda havia luz no teto. Afinal de contas, só não grite, pensou Adriana para si mesma. Estou viva, só caí em algum buraco. Precisa se esconder e esperar, depois sair e voltar para a fazenda. Esse Antônio, que cara! Mas não me trairia. Houve um ruído acima e ela ficou imóvel, pronta para arranhar o traidor com as unhas e lutar como uma gata selvagem se ele tentasse tirá-la e levá-la ao tal Christian. Seu coração batia tão forte que lhe parecia que o perseguidor podia ouvi-lo. Passaram-se minutos que lhe pareceram horas. Tudo estava em silêncio e começava a sentir frio. Adriana estava prestes a se arrastar para cima quando ouviu a voz de Diego bem acima dela. A garota não está por aqui. Ela escapou. O traidor. Onde você estava olhando? Eu só. Ela só se escondeu nos arbustos por um momento. Quem poderia saber? Não pode ter ido muito longe. Tragam as pessoas, vamos vasculhar a floresta e a pegaremos. Ela não tem para onde ir. Eu não sou o culpado. Como não? Não há gente. Fomos à fazenda investigar. Bem, faremos no caminho de volta. Por que estão demorando tanto com um cara só? Entendido. Não é da minha conta. Espero. Seguiu-se o silêncio. Adriana entendeu que as coisas não iam bem para ela. Foi ingênuo esperar que esse desprezível simplesmente fosse embora. Falou de brigas, o que significava que quase começava uma guerra na fazenda. Uma agulha afiada lhe espetou o coração e ela apertou os lábios com obstinação. Sim, parece que Antônio sofreu novamente por sua culpa, desta vez muito mais sério. Bem, ele merece. Deveria ter pegado o dinheiro e ido embora em paz. Mas a memória lhe ofereceu lembranças uma após a outra, como o fazendeiro a protegeu, arriscando-se, como ligou para seu pai, sabendo que o onipotente magnata ficaria descontente. Um sentimento desconhecido de vergonha e remorso fez seu coração se encolher. Ao mesmo tempo, a ansiedade a invadiu. Significa que estão matando Antônio agora mesmo na fazenda? Este pensamento a encheu de força. Acham que ela ficará aqui neste buraco e esperará que a tirem e a levem para Christian? Não esperem, ela é uma Torres afinal de contas. Adriana não tinha ideia do que fazer. Aparentemente, decidiram por ela lá em cima, porque ouviu um grito, uma maldição e então Diego caiu diretamente sobre ela. Aí, assim encontrou a fugitiva, mas não parecia feliz por isso. Agora estava deitado no fundo do buraco e estacas afiadas sobressaíam de seu ombro e perna. Com mais luz agora, ela pôde ver que havia várias estacas semelhantes no final dos galhos e estremeceu. Parecia que o buraco era uma armadilha para uma presa grande. Teve sorte. Talvez mamãe no além tenha rezado por sua filha desgarrada. Mas ela caiu ao lado da morte.
Focando acima, Diego era muito maior e além disso quase no centro. Além disso, não mostrava sinais de vida. Adriana não hesitou nem por um segundo. Arrastou-se até seu adversário caído e rapidamente vasculhou seus bolsos. Agarrou freneticamente seu telefone celular, esperando que não estivesse completamente descarregado. Suas desgraças. A jaqueta do guarda-costas estava aberta, com um revólver no cinto. Adriana, sem hesitar, pegou a pistola, colocou-a no bolso e começou a subir. Seu coração batia fortemente. Os galhos se quebravam, mas ela conseguiu sair do buraco que quase se tornou seu túmulo. Uma vez em cima, correu para o carro. Teve sorte novamente. As chaves estavam no lugar. O carro ligou instantaneamente. Adriana pisou no acelerador e foi pela estrada, o mais rápido possível em direção à cidade. Lá estava seu pai. Ele podia fazer tudo. E quanto a Antônio, lembrou-lhe sua consciência, maldizendo-a. Xingando, discou o número do pai. Não é Diego, sou eu, Adriana. Diego é um traidor, queria me vender para Christian, gritou Adriana. Adriana, é você? Do que você está falando? Está inventando de novo? Onde você está agora? Pai, não estou inventando nada. Estou no carro de Diego. Ele caiu em um buraco. Adriana esperava que seu pai acreditasse e não pensasse que era outro truque de sua filha impulsiva. Pai, agora vão matar Antônio. Esta frase saiu dela inesperadamente. Parecia que não era assunto seu. No entanto, algo mudou na própria Adriana e ela estava certa de que se algo acontecesse ao fazendeiro, não se perdoaria. Pai, por favor, ajude-o. As lágrimas ressoaram em sua voz. Bem, acalme-se. Não se precipite. Olhe a estrada, o tom de seu pai tinha notas de comando, e isso ajudou a se concentrar. Antônio não é uma criança mimada. Tenho certeza de que aguentará até a ajuda chegar. Vá até o posto de gasolina mais próximo e espere. Vou enviar alguém. E se a pessoa que você enviar também for um traidor? Gritou Adriana desesperadamente. Eu mesmo iria. Faça o que eu digo. Soava como uma ordem. Adriana voou pela estrada e rezava para que a ajuda chegasse a tempo. Quando chegou ao posto de gasolina, ouviu o barulho acima. Um helicóptero voava em direção à fazenda. Meus queridos amigos, mais rápido. Por alguma razão, estava certa de que esta ajuda foi enviada por seu pai. Em uma pequena lanchonete no posto de gasolina, sentou-se a uma mesa e ficou olhando fixamente para um ponto. Alguém colocou um copo d'água na sua frente. Adriana o bebeu de um gole e levantou a cabeça. Obrigada. Escute, amiga, você não está com uma cara muito boa, a mulher olhou para ela com pena. O que aconteceu? É uma longa história. Adriana enfiou a mão no bolso e percebeu que não tinha dinheiro. Não posso pagar. Sinto muito. Não precisa de nada, a mulher olhou atentamente para ela, notando seu rosto sujo, as unhas sujas e os ferimentos. Dá para ver que você passou por maus momentos. Vá se lavar no banheiro, está bem? Adriana se levantou e caminhou em direção ao banheiro para se arrumar. Olhando-se no espelho, assustou-se. Que monstro! Encheu as mãos com água e jogou água no rosto. Esfregou-se. Sentiu-se um pouco melhor. Onde está? Onde está a garota que chegou naquele carro? De repente ouviu. Suas pernas ficaram fracas. Não vi ninguém, defendeu-se a mulher. Adriana colocou a cabeça para fora do banheiro. Através da fresta, podia ver dois homens de aparência desagradável se aproximando da mulher que lhe tinha mostrado compaixão. Dentro de Adriana cresceu uma onda de raiva. Acaso tinha saído daquela vala só para cair diretamente nas mãos dos bandidos? Poderia até se entregar ela mesma. Definitivamente não. E ninguém mais sofreria por sua culpa. Ei, vocês dois! Aqui estou eu. Afastem-se dela agora mesmo. Adriana deu um passo à frente. Os bandidos olharam fixamente para ela. Aproveitando sua confusão, a mulher escorregou para trás do balcão. Olha quem apareceu por si só, riu-se o mais jovem. Uf,
que suja você está. E por que Christian precisa de uma bruxa como você? O segundo olhou com repugnância para Adriana dos pés à cabeça. Bem, vamos para o carro. Já teve correria suficiente. Alto lá. Adriana sacou sua pistola. Os bandidos pararam, observando a garota plantada atrás do balcão com intenções de atirar. Você está maluca? Perguntou o jovem. Só está se fazendo mal. Solte a arma rápido, ordenou o segundo. Christian disse para trazê-la viva. Mas não especificou que necessariamente consciente. 2 eventos ocorreram simultaneamente. Ouviu-se um tiro, algo se quebrou e os fragmentos voaram. Um dos bandidos caiu no chão. O outro desabou ao seu lado depois de receber uma garrafa de vinho na nuca. A mulher atrás do balcão olhava surpresa o resultado de suas ações. Bem feito, garotas. Bernardo Torres estava parado na porta, segurando uma pistola. Amarrem-nos, ordenou aos guardas que entraram correndo atrás dele. Os funcionários do posto se aglomeraram por trás, atraídos pelo barulho. Eu compensarei os danos, disse ao gerente. Com um bônus, acrescentou. E você? Chega de aventura por hoje. Volte para casa, dirigiu-se a Adriana. Só agora ela entendeu que o gemido do bandido caído foi causado por um tiro de seu pai. Ela só tinha acertado com uma garrafa. Pai, não quero ir para casa, gritou. Preciso ajudar Antônio. Estão matando ele lá. E isso realmente te preocupa? O pai levantou uma sobrancelha. Já te disse que tomarei providências. Embora tenha se revelado que Antônio tem muito bons amigos. Então meus homens só tiveram que limpar. Como ele está? Está bem? A Adriana ainda não conseguia se acalmar. Sim, está bem, tranquilizou a seu pai. Embora seja mais fácil reconstruir a fazenda do zero. Pai, Diego ficou preso na vala, lembrou Adriana. Ele é um traidor. Vamos, vou te mostrar. Bem, se é assim, vamos, seu pai após uma pausa disse, e passaremos pela fazenda. Não vai desistir, não é? Correto. Confio em você, disse Adriana, e se lançou a abraçá-lo, pressionando contra o peito largo de seu pai. Chorou sem vergonha. Ele acariciou suas costas, dizendo palavras de consolo e carinho. Naquele momento, ele não era o todo-poderoso magnata, mas simplesmente um pai aterrorizado por sua filha metida em problemas. Diego ainda estava lá, na vala. Quando baixaram, só gemia, sem tentar resistir. Carregaram-no no carro e o enviaram para a cidade. Os 2 restantes seguiram para a fazenda. Ao chegar, Adriana, cujo coração se apertava de angústia, percebeu que aqui realmente tinha ocorrido uma guerra local. A cerca estava quebrada e em alguns lugares derrubada. As janelas da casa estavam quebradas e o celeiro tinha desabado. Ovelhas e cabras corriam pelo campo, perseguidas por homens fortes em camuflagem. Para completar o quadro, um helicóptero estava estacionado no terreno. Junto a ele encontravam-se vários homens igualmente pintados. Torres, chamou. Pare. Somos nós. Pegaram os últimos. Deixem passar. Só agora Adriana entendeu que vários rifles de assalto tinham apontado diretamente para eles. 3 soldados desceram do teto semi-destruído do celeiro, baixando suas armas. E Antônio se aproximou deles. Sua mão estava enfaixada. Levantou um sorriso torto ao ver Adriana sair do carro. Você está bem. Graças a Deus, disse com evidente alívio. Adriana se aproximou em silêncio e o abraçou pelo pescoço. Os soldados ao redor murmuraram aprovadores, mas Adriana não se importava. Ficou tão feliz em ver Antônio, o fazendeiro que parecia ter odiado tanto, vivo e bem. Me perdoe por tudo, murmurou, incapaz de soltá-lo. Antônio estendeu uma mão, apontando para Torres, aparentemente surpreso. Está tudo bem. Conseguimos. Te perdoo. O que você está fazendo, mas eu não. Adriana se soltou dele e olhou para seu pai. Pai, vou ficar aqui para trabalhar na minha dívida. Agora ficou ainda maior. Ambos protestaram, o pai e Antônio. Bem, os homens ajudarão.
Reconstruiremos do zero, murmurou Antônio, olhando suplicante para o rosto de Torres. Adriana, esse cara já teve o suficiente, brincou seu pai. É aí que você se engana, Adriana se endireitou com orgulho, apesar de sua pequena estatura. Também sou Torres, sabia? Você construiu seu negócio do zero, não é? Agora quero saber quanto vale. Posso investir no negócio o dinheiro que tenho na minha conta pessoal. Seu pai olhou para ela como se não a reconhecesse, enquanto ela continuava. Pai, isso deveria ser para o meu casamento, não é? Se alguém me amar com todos os meus defeitos, deveria ser por mim mesma, e não pelo meu dote. Antônio, aceite-me como sócia. Sim, parece que tem um impulso irresistível para a agricultura, disse com outro tom em seu ouvido, quase suplicante. Torres olhou para o estranho casal com atenção e então perguntou a Antônio. Aceita a oferta? Estou em choque, mas depois dos últimos acontecimentos, acho que poderia funcionar. E vou ajudar. Sim, todos vamos ajudar, gritaram os homens ao redor em camuflagem. Não se preocupe, Antônio. Reconstruiremos melhor que antes. Antônio, como se despertasse de seus pensamentos, respondeu rapidamente. Aqui estou eu, esqueci de apresentar. Estes são meus amigos, são meus companheiros. Deixaram tudo para vir nos ajudar. Que ninguém diga que não existe a Irmandade Militar. Não somos assim, sim, claro, Antônio, riram os homens. Fala como num comício. Você mesmo já resgatou todos em mais de uma ocasião. Precisávamos de um pouco de ação. E onde todos trabalham agora, explicou Antônio. Alguns têm seu próprio negócio, outros estão na segurança, e 2 são professores. Mas quando necessário, sacam as armas e lembram suas habilidades de combate. E obrigado, Bernardo. Seus homens chegaram a tempo e arrumaram tudo rapidamente. Chamaram a polícia e levaram toda a gangue. Não desvie, Romeu, Torres o interrompeu. Aceita minha filha como sócia comercial? Tenho opção. Antônio olhou para Adriana, que assentiu com a cabeça. Aceite. Sinto que este chacoalhão foi bom para ela, sentenciou Torres. Nunca tinha mostrado tais desejos antes. Quem sabe, talvez finalmente fique séria. Antes estava começando a me assustar com o que ela poderia se tornar. Adriana se enfureceu, mas se conteve. Seu pai tinha razão. Só agora, olhando para esses homens duros que estavam prontos para abandonar tudo e correr para ajudar um amigo, compreendeu o quão pequenas tinham sido suas metas e alegrias. A Adriana de antes morreu naquele buraco, disse para si mesma. Adriana, vou provar que posso ser completamente diferente e que meu pai ficará orgulhoso de mim. Me dê a chance de corrigir tudo isso, disse em voz baixa. Seu pai olhou para Antônio e então fez um sinal com a cabeça. Vamos conversar a sós, disse, levando Antônio para o lado. Adriana ficou sozinha, sem saber o que fazer. Um dos amigos de Antônio se aproximou dela, o que usava camuflagem. Desculpe a intromissão, mas é muito curioso, começou, estendendo a mão. Me chamo Eduardo. Servimos juntos com Antônio. Adriana, respondeu a garota. Sua mão desapareceu na enorme garra do homem. E você, o que será para Antônio? Se não for segredo, continuou Eduardo. Não tome isso como simples curiosidade, mas há algo mais. Todos sabemos que Antônio se casou com outra pessoa depois que a garota que esperava no exército não chegou. Encontrou alguém mais rica e com conexões. Desde então não se viu com nenhuma mulher. E de repente você? O que sei eu? Não sei. O tempo dirá, sorriu Adriana. Até pouco tempo atrás, eu era sua inimiga número 1. Agora parece que estou me tornando sua sócia. E o que acontecerá depois, quem sabe? Vejo que você é uma das nossas, aprovou Eduardo. Se algo acontecer, sempre te ajudaremos. Não duvide. Ele teve sorte de ter vocês, disse Adriana. Nós tivemos sorte de tê-lo, respondeu Eduardo seriamente. Ele foi nosso comandante. Sempre estava atrás de cada colina. Muitos devem muito a ele. Bem, agora que tudo está resolvido aqui, é hora de irmos embora. Ele se afastou.
Adriana olhou para onde seu pai e Antônio estavam conversando. Nunca antes se interessara em como seu pai viveu em seus anos jovens, com quem era amigo. No entanto, tinha visto uma foto de dois homens em uniforme militar abraçados desde que era criança. Que destino, como pode girar? Os pais eram amigos, os filhos quase se tornaram inimigos por sua própria estupidez. Adriana, venha aqui, chamou seu pai. Chegamos a um acordo. Primeiro restauraremos a fazenda, depois compraremos os animais, estabeleceremos contatos. Você terá sua própria renda da fazenda, já que decidiu investir. Eu cuidarei de tudo. Pai, disse Adriana com suavidade, mas com determinação. Sei que você é meu grande e poderoso Bernardo Torres. Pode resolver tudo com um estalar de dedos. Mas eu quero tentar por mim mesma, junto com meu parceiro, se ele não se opuser. As sobrancelhas do pai se ergueram enquanto alternava o olhar entre os dois. Antônio também parecia um pouco perplexo. Não entendo, disse finalmente seu pai. Decidiu levantar a fazenda com suas próprias mãos e ficar morando aqui? Sim, é isso que tenho pensado, esclareceu Adriana. Sim, quero fazer isso eu mesma. Ou não acredita que eu possa conseguir? Seu pai apenas bufou. Está bem. Se não se der bem, volte para casa. Você cuidará dos negócios na cidade, disse finalmente. Então não confie em mim, desafiou Adriana. Seu pai levantou as mãos em sinal de rendição, de maneira brincalhona. Claro que sim, claro que sim. Acalme-se um pouco. Que temperamento! Você é uma verdadeira Torres. Ao redor houve risos de aprovação. Bem, a mim também não me esperam os negócios, seu pai olhou novamente para Adriana com uma pergunta nos olhos, apontando para o carro. Ela assentiu com a cabeça. Entendido, entendido. Você tem o comando. E o todo-poderoso magnata Bernardo Torres partiu para a cidade. Vários carros o seguiram com alguns rapazes que tinha enviado em ajuda ao filho de seu melhor amigo. Logo os amigos de Antônio também foram embora. Um helicóptero decolou e eles ficaram sozinhos. Ambos guardaram silêncio, observando o caos em que a fazenda tinha se transformado. Vamos começar do princípio, disse a garota. Me chamo Adriana. Eu sou Antônio, mas você já sabe, respondeu o fazendeiro. Adriana, certo? Perguntou ele. Sim, assim minha mãe me chamou, respondeu ela. Meu pai dizia que ela sonhava que sua filha tivesse o forte caráter Torres. Era muito doce, gentil, suave. Parece que os anjos têm dificuldade em viver na terra. Por isso morreu tão jovem, disse Adriana em voz baixa. A mim também só meu pai me criou. Parece que temos histórias parecidas. Só que o seu ainda está vivo, por sorte, e o meu foi morto. Adriana, para sua surpresa, aproximou-se dele e apoiou seu dedo em seu peito largo. Antônio estremeceu, ficou tenso, depois abraçou com um braço e acariciou. Não me rejeite, está bem, sussurrou Adriana. Estou completamente confusa, perdida. Pensei que o dinheiro resolvia tudo, que podia fazer o que quisesse. Como se estivesse vingando meu pai por não salvar minha mãe. De que ele é culpado? Quando ela se foi, ele estava mergulhado na tristeza. E aqui estava eu, ainda tão pequena. Como ele soube? Assim me educou, perdoou tudo, me mimava, e eu era um desastre. Não quero ser assim nunca mais. Não quero. Então seja diferente. Se você decidiu, disse-lhe Antônio em voz baixa. Seja a pessoa que sua mãe e seu pai queriam ver. Ainda há tempo para consertar tudo. Me ajudará? Adriana levantou seus olhos cheios de esperança para ele. Claro que sim, te ajudarei. Até compartilharei meu sanduíche com você e o Antônio. E não vai trancar a geladeira? Perguntou Adriana, sorrindo. Nunca fiz isso, bufou Antônio. Mas não se deite na cama com os sapatos, não fica bem. E se eu não estiver usando os sapatos? Adriana o olhava fixamente nos olhos. Adriana. Para que todas essas perguntas, desconcertou-se Antônio. Falo que agora mesmo preciso muito de você, sussurrou Adriana. Quero me sentir viva com você.
Não me rejeite, por favor. Acho que me apaixonei por você. Só parece. É pelo estresse. Depois você se arrependerá. Ele também tremia, ela sentia em todo o seu corpo, tão próximos estavam. Não me arrependerei. Ela se aproximou mais dele. Antônio, nunca estive com ninguém antes. Não pode ser, exclamou ele. Desculpe, acrescentou, percebendo que suas palavras soaram ofensivas. Pode ser. Sim, houve festas, amigos, conhecidos, oportunidades de sobra. Mas nunca pude estar com ninguém. Sabia que não me queriam, mas o dinheiro e o poder do meu pai. Adriana ficou na ponta dos pés e o beijou nos lábios. O beijo foi longo. Custou-lhe separarem-se um do outro. Depois Antônio levantou Adriana nos braços e a levou para casa, para aquela mesma cama. E já não havia lugar para medo, ressentimentos ou dor. Apenas algo grande, puro e jubiloso para ambos. Quando mais tarde jaziam um ao lado do outro, recuperando-se do eterno que deve haver entre um homem e uma mulher que se amam, Antônio disse: Ei, parceira, o que acha de transformar nosso negócio em um negócio familiar? Adriana ficou paralisada. Pouco a pouco o significado do que acabará de ouvir chegava a ela. Antônio, isso foi um pedido de casamento? Perguntou novamente. Ele sorriu ironicamente. E com o que mais poderia parecer? Entendeu bem. Acha que agora vou deixar você ir com outra pessoa? De jeito nenhum. Você é minha mulher. Papai quase me deu para trabalhar com você, não completamente para meu uso pessoal, disse Adriana. O coração batia alegremente, mas a malícia se apoderou dela. Ou talvez simplesmente estivesse acostumada a se defender de todo mundo. Mas se tornou algo pessoal. Antônio não aceitou a brincadeira. Então você concorda? Antônio, concordo. Mas diga-me outra vez, por favor, pediu Adriana, levantando-se sobre os cotovelos para ver seus olhos. Ah, mulheres, murmurou Antônio. Com um movimento, levantou-se da cama, foi até o armário e remexeu nele. Adriana esperava, tentando acalmar seu coração. Antônio retornou e se ajoelhou, estendendo na palma da mão. Adriana, aceita ser minha esposa, disse-lhe muito seriamente. Na palma da mão havia um anel simples e muito elegante. Adriana o examinava como se nunca tivesse visto uma joia antes. É o da minha mãe, esclareceu Antônio. Guarde-o como lembrança. Então, você concorda? Esperava se livrar de mim assim? Surpreendeu-se Adriana. Claro que concordo. Antônio lhe colocou cuidadosamente o anel no dedo, ficando perfeito. Sabia que você diria isso, declarou, voltando para a cama. Desde o momento em que te vi. Não acreditarei em você por nada deste mundo, riu Adriana. E se for verdade? E Antônio começou a cobri-la de beijos de tal maneira que ela não teve vontade de discutir. Um mês depois se casaram. Na cerimônia estiveram os amigos de Antônio e a família de Adriana. A nenhum de seus amigos ela convidou. Mas tinha amigos antes deste momento? Essa é a questão. E embora o vestido não fosse de um estilista famoso, e em vez de uma lua de mel continuassem reconstruindo a fazenda, era difícil imaginar um casal mais feliz. Bem, Adriana, você me convenceu de que é uma verdadeira Torres, disse seu pai, levantando sua taça pelos recém-casados. Você se engana, pai. Agora sou uma verdadeira Pereira, e a feliz noiva. Mas acredite, isso não é nada pior. Felicidades, gritou seu pai, e em seus olhos brilhantes era evidente que estava orgulhoso com todo o seu ser de sua filha, que conseguiu surpreender até mesmo a ele, o poderoso magnata Bernardo. Os recém-casados se beijaram e foram felizes, enquanto aqueles no céu os observavam, aqueles que os amavam mais que a própria vida e sempre desejaram o melhor para eles, e sorriam felizes pelos filhos que encontraram a verdadeira felicidade, aquilo que não se pode comprar por nenhum dinheiro. Se você gostou da história, por favor, dê um